Olha que interessantíssimo, né? Se puder me responder, serei muito grato. Pois quais são os requisitos para entrar na maçonaria? Tô tomando coragem para ir na loja perto aqui de casa. Vamos falar sobre esse assunto. E depois, aqui um outro comentário fantástico, né? Que vai mudar as rotas da humanidade, que é: o homem foi clonado por deuses astronautas. E depois conhecereis a verdade e ela te libertará. No vídeo lá que eu fiz, Adão e Eva nunca existiram. Olha só, né? É a alegoria. E esse aqui é do Gaga Music. Se puder me responder, seria muito grato. Quais são os requisitos para entrar na maçonaria? Tô tomando coragem para ir perto da minha na loja perto da minha casa. Então, a questão é a seguinte, né? Seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo que nós vamos falar sobre sistemas, né? Não dos astronautas. O homem foi clonado por deuses astronautas. Você tá... Como é que é? Era o deus astronauta Daniken, né? Daniken. Ele já esteve aqui em Curitiba uma vez falando sobre esse livro, né? Mas isso daí é mais voltado para aquele povo que gosta daquele, como é que é, cara? Eu acho um saco, né? Que é o Alienígenas do Passado, lá do History Channel. Pô, eu vou passá-lo agora, eu assisto o Discovery Turbo, né? Daí às vezes fica na propaganda, quando eu vou passar pro, que é do lado, né, em canal, assim, aqui na minha televisão a cabo, né, tem o Discovery Turbo, o canal anterior é o History, sempre tá passando esse troço, chato, cara, chato, viagem, já conversei com pessoas, sabe, que o pessoal fica vendo, né, não entende, né, na verdade, nós, vamos dizer assim, muitas das questões, isso é um problemaço, né, cara, já vamos tocar no assunto aqui. Já vamos entrar no assunto, mas é um problemaço, né? Porque as pessoas muitas vezes elas tomam como conhecimento de causa, às vezes obras, romances, assim, né? Filmes, né? Elas acham que aquilo é verdade. E dentro dos filmes tem toda uma narrativa, tem toda a interpretação, tem uma mensagem que quer ser passada, que quer ser passada, e muitas vezes não corresponde à verdade. É uma fantasia, muitas vezes, né? E as pessoas acham que é verdade. Isso acontece em livros também, né? Então, uma vez estava conversando com uma pessoa que ela se colocou assim, vamos dizer, ela fez alguns comentários, né, sobre a questão de Cavaleiros Templários. Daí eu contei um pouquinho da história, bem resumidamente. Não, aconteceu assim, assim, assado, o troço se desenvolveu desse jeito, e daí ela jurou de pé junto que os maçons eram assim, descendentes dos Templários, né, herdeiros espirituais dos Templários. Pô, falta de conhecimento, né, porque leu lá o livro lá do como é que é? Do Knight lá, não sei o que, eu esqueci o nome o negócio de Irã lá, no tempo de Irã, não sei o que lá, esqueci o nome do livro agora. Falei, cara, eu já tinha lido aquele livro, é um romance, né, li 200 anos atrás, né, e fazia, mas é um romance, cara, é um romance, né, daí as pessoas tiram do romance, né, às vezes uma visão e acham que aquilo é verdade. Como é que é? Nessa questão dos deuses astronautas aí, como é que é, do History Channel lá, o Alienígenas do Passado, né, tudo é alienígena, tudo estava no passado, é porque é uma civilização antiguíssima, né? Sabe? Que veio de outro planeta e não sei o que. Cara, isso daí a gente chama, dentro assim, da questão do audiovisual, fake documentários, certo? Muito bem produzido, tem um roteiro, né? Tem uma grana por trás, né? Tem uma grande produção por trás, mas a informação que traz é uma informação mais para descontrair, certo? Não deve ser levado ao pé da letra, né? Você tem que fazer seu juízo de causa nas coisas, tá? Mas o tema do vídeo aqui, ó, quais são os requisitos, né? O cara aqui é o Gaga's Music, será que é da Lady Gaga? Então, quais são os requisitos para entrar na maçonaria, né? Primeiro, que nem eu tô falando, ser um pesquisador, ter juízo, ter um juízo, né? Juízo, mínimo de juízo, né? Ter bom senso, né? São requisitos, né? Para você fazer parte da maçonaria, você vai ter acesso a um universo diferenciado, né? No sentido da doutrina, dentro tem uma pedagogia que você vai passar por graus, né? Cada um desses graus tem uma série de temáticas que vão ser tratadas, né? Então, dentro dessas temáticas, elas têm uma grande complexidade, porque se trata de conhecimento simbólico, conhecimento ancestral, conhecimento atemporal, certo? Muitas e muitas vezes conhecimento atemporal, simbologia tradicional, na verdade, ela é atemporal, sabe? Ela é presente em várias culturas e você não consegue muitas vezes observar, por exemplo, o ponto de origem dessas questões, que a grande maioria da simbologia maçônica também, né, faz parte dessa questão, se caso você não saiba, né? Só que nisso daí tem uma grande problemática, né? Porque descamba em muitas vezes a interpretações
fora de base, como a gente chama, né? Com ponto referencial equivocado. Esses dias me perguntaram lá sobre uma determinada pessoa, não vou falar quem que é, né? Ah, você acha que ele é da maçonaria? Ele falou sobre... Eu falei, cara, o ponto de referência da pessoa está totalmente equivocado. Ela foi altamente influenciada por determinados, escritores lá do século XIX, né? Que tinham seus pontos de vista, que eles estavam errados, né? Então, isso é um problema, né? Então tem que se estudar com bastante seriedade, né? Então o critério primeiro que eu falei é correto, você ter juízo, né? Certo? Como é que funciona a via de regra? Se você observar de forma geral, você tem que ter uma conduta, né? Porque dentro de algumas questões que por exemplo, a maçonaria da Inglaterra, né, ela tem um conceito que fala assim: maçonaria é um peculiar sistema de moralidade, né, adornado por alegorias e velado por símbolos. A maçonaria inglesa fala isso, né, que maçonaria é isso, é um peculiar sistema de moralidade, adornado por alegorias velada por símbolos, né? Eu já faço um aspas aqui, já vamos voltar ao assunto, né? Mas eu faço um aspas. Maçonaria é um sistema iniciático, né? Que usa a filosofia, a moralidade, né? É velada por alegoria, guardada por alegorias e velada por símbolos, né? Que a pessoa tem que ter um discernimento, conhecimento esotérico, né? O esoterismo é um nível de consciência onde você consegue decodificar toda essa doutrina. Isso é esoterismo, né? Não é aquele incenso que você está acendendo ali para tirar miasmas aí da sua casa, né? O esoterismo é isso, é um nível de conhecimento, né? Mas, você veja, tirando essas duas questões, pegando essas duas frases, na verdade você vê peculiar sistema de moralidade, ou seja, é conduta, né? Moralidade é o tipo de comportamento aceito pela sociedade. Né? Isso é o conceito de moralidade, né? Então você tem que, aos olhos da sociedade, né? E obviamente, né? Você tem que ser verdadeiro com você mesmo, né? Você tem que ter uma conduta reta, né? Que nem tem o esquadro e o compasso, né? Tem o compasso e tem o esquadro. Ele tem um ângulo de, não vou nem fazer aqui, né? Sacanagem, não vou fazer, mas ele tem um ângulo de 90 graus, como você pode ver, né? Entendeu, né? Tem um ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, sabe, é assim, né? Eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Beleza? Vamos pegar a melhor das interpretações desse ângulo de 90 graus, né? Que hoje esse símbolo está sendo deturpado, né? Uma coisa grotesca que acontece com as coisas. Mas enfim, você tem que ter uma conduta, você tem que ser visualizado. Primeiro você tem que ter vontade de entrar na maçonaria. Por que você tem que ter vontade? Você tem que perguntar a você mesmo, por que eu quero entrar para a maçonaria? Não, porque tem o Luiz Miller, que é um youtuber, certo? No canal que fala que a maçonaria é uma coisa maravilhosa. Sim, falo, de fato, né? A maçonaria é uma coisa muito interessante, né? Se você tem a vontade de se dedicar, de estudar, de se aprofundar. Então ela traz uma doutrina que é muito bacana, muito, sabe? E cada vez que você vai se aprofundando, as questões relacionadas à maçonaria, elas vão se capilarizando, vão se tornando, né? A gente fala em estatística aí na árvore, né? Tem a árvore, tem as árvores estatísticas também, né? Que você vai fazer uma progressão aritmética ou matemática, de fato, assim, de resumo geral da coisa, né? Você vê quanto mais você vai aprofundando, ela vai abrindo, né? Então quanto mais você vai estudar maçonaria, mais você vai entender uma série de outras coisas, de questões de influência, de onde que veio, né? Por isso que eu falo, maçonaria é um negócio bem complexo, né? Que ela não tem vamos dizer, um local de origem certeiro, né? A maçonaria começou na Alemanha. Não, começou sim, mas também começou ao mesmo tempo, ou às vezes um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, na França, na Inglaterra, na Itália, por exemplo, em Portugal, sabe? Então existiam movimentos muito, na Grécia, acho que não, né? Mas assim, é mais Itália, França, Alemanha, né? Falando mais da questão próxima à Idade Média, né? Que foi de 476 até 1495, isso, ou 55, 1400, quando caiu lá o Império Romano do Oriente, né? Então acabou ali, século XV, né? Quando acabou a Idade Média, começou, veio a época, ainda estava o Renascimento, né? Daí veio essa época mais moderna que nós temos aí, né? Certo? Então não é essa contemporânea, é a época da Era Moderna, lá para trás. Certo? Então são os pré-requisitos, questão de moralidade, né? A maçonaria é uma questão que, por exemplo, os requisitos, né? A maçonaria é uma questão que eu quero dizer que você se coloca, né? Eu quero ser maçom. Você não é forçado a ser maçom, né? Você tem que ir por livre e espontânea vontade, né? E tem que saber onde está se enfiando, né? Então é isso tudo que eu falo aqui sempre no canal. É só ver os vídeos aqui. Maçonaria é isso.
né? Mas carece, na verdade, né? Carece de caritas, necessário, né? Necessário que se faça uma pesquisa do que trata a maçonaria, como que é na prática, né? Na prática, às vezes, não corresponde tanto à questão, né? Por isso que eu sempre digo, se apoie na doutrina maçônica, né? Porque o homem decepciona, né? Muitas vezes o ser humano, né? Ser humano decepciona, mas a doutrina, ela é perfeita, né? Sabe? Isso é uma regra geral de bom senso, né? Mas então, a maçonaria é isso, né? As questões são justamente essas, né? Você tem que ter uma conduta, né? Isso vai se refletir tanto nos seus aspectos de forma geral, no seu trabalho, nos seus estudos, certo? Na documentação que vai ser exigida para você. Então são esses alguns requisitos, né? Mas o principal é você ter vontade, né? E ter esse esclarecimento, né? Que você encontra aqui nos vídeos do canal, do que se trata a maçonaria. São vários vieses que eu vou tratando aqui sempre, né? Então, saber onde que está se enfiando é o resumo da ópera. Primeira coisa, será que a maçonaria é tudo isso? Vamos dar uma olhada aqui nos vídeos do Fatos Maçônicos, por exemplo, né? Aqui vai esclarecer muita coisa, né? Você vai ver que é uma doutrina fantástica, né? Mas é feita por homens, existem instituições, existem falhas, né? Justamente porque a gente está naquele processo, né, de evolução, podemos pôr desse jeito, na questão da maçonaria como estrutura, né? Não na questão doutrinária. Ali é perfeito. A iniciação, a questão doutrinária, os aspectos que inspiraram a sabedoria da humanidade, os grandes sábios que influenciaram, né, a doutrina maçônica, os operativos, né, que influenciaram o aspecto visual que nós temos hoje, né, as ferramentas, né, que são utilizadas, vêm desses operativos, certo? Mas ela é muito mais do que os pedreiros da Idade Média, né? Então tem uma história bem grande por trás desse assunto aí. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, né? Espero que tenha passado o recado dos requisitos, né? Que são requisitos básicos para você, né? Para que você entenda aonde você quer entrar, né? E entender o contexto, né? Será que vai bater, né? Vai dar match, que nem fala, né? Vai casar, certo? A questão da sua vontade, o que você almeja, o que você planeja, certo? Com a questão da instituição, né? Porque a maçonaria sempre também está buscando as pessoas, né? De fato, o fato é esse, a maçonaria sempre está buscando as pessoas, porque tem pessoas que entram, tem pessoas que saem, tem pessoas que entram, tem pessoas que saem, certo? Então existe sempre essa triagem, né? Se você se coloca de uma forma assim que você tem vontade e deixa isso de forma explícita, né? Uma hora você vai ser convidado, não tenha dúvida com relação a isso, né? E quer saber mais sobre maçonaria? Também convido você a conhecer o meu site luismiller.com.br. Muito material bacana, livros muito bacanas, né? Uma série de livros que vão, na verdade, te dar uma base muito sólida a respeito dos contextos da maçonaria. Tem gente que pede, como é que eu faço para comprar todos os seus livros? É só entrar em contato ali pelo meu site ali, que a gente já dá um jeito, beleza? Aguardo você no nosso próximo vídeo. Conheça os materiais muito bacanas lá no meu site luismiller.com.br. Fortíssimo e grande abraço.